Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Você que me assiste, hoje o assunto é de ordem mundial. Nós vamos falar sobre vacinação. O nosso convidado de hoje chama Fabiano dos Anjos. Ele é o diretor do Departamento de Epidemiologia e Vigilância do Distrito Federal. É um especialista e vai nos trazer muitas informações. Fabiano, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Érica. É um prazer estar aqui e discutir, e trazer algumas reflexões muito importantes sobre um tema que ele é, ao mesmo tempo, tão atual, mas também muito necessário para que possamos trazer um pouco mais de luz sobre a importância da vacinação para a saúde da nossa população. Fabiano, vamos falar aqui, traduzir para quem nos assiste, o que é essa vigilância epidemiológica. Para quem nos assiste, poder compreender do que se trata, porque não é só a vacinação, ela também começa dentro da casa de cada um de nós. Exato. Então, a vigilância epidemiológica, ela é uma ciência, Como a ciência, ela tem um método que ela desenvolve o seu processo. Então, esse processo epidemiológico, ele começa no ato de notificar. Então, toda a situação de uma doença que ela é considerada de importância para a saúde pública, é necessário que os profissionais de saúde, ao atenderem a pessoa e identificarem aquela doença, que eles notifiquem, então, essas doenças à autoridade de saúde. E, neste caso, compete à vigilância epidemiológica realizar todo o tratamento dessas informações, que inicialmente elas são individuais, de cada pessoa, e a epidemiologia ela vai dar esse tratamento mais coletivo. Então ela consegue juntar todas essas informações, fazer um tratamento dessas informações, qualificar melhor essas informações e fazer todo o processo de investigação para identificar se aquela suspeita que o profissional inicialmente notificou, se de fato é aquela doença ou não, Então esse tratamento coletivo ele vai trazer evidências daquela situação, daquele cenário de situação de saúde da população, para que o gestor ele possa tomar a decisão. Então a epidemiologia ela trata essas informações justamente para trazer para os governos, a capacidade de tomar decisão e agir frente a um problema de saúde pública. Seria correto a gente dizer que é um mapeamento? Assim, é o trilhar, vamos dizer, a Secretaria de Saúde, os seus profissionais dentro da Secretaria de Saúde, através dessas notificações, ele vai conseguir fazer um mapeamento de como está a saúde daquela população. É certo? É correto falar dessa forma? Exatamente. Assim, é um perfil daquela população. Então, é possível identificar, por exemplo, que aquela doença ela está predominando mais em uma faixa etária do que em outra. Por exemplo, tem doenças que acometem mais idosos, tem doenças que acometem mais crianças, tem doenças que acontecem em determinados períodos do ano. Por exemplo, a dengue é uma doença mais do verão. As doenças respiratórias são doenças mais do inverno. Então é possível, através desta análise epidemiológica, a gente ir traçando o perfil da ocorrência dessas doenças. Quando que elas acontecem,
se é uma epidemia, né? Se a gente tem um número grande de casos em um determinado período do ano em que não estava se esperando, né? Então isso vai sobrecarregar os hospitais, né? Vai sobrecarregar os profissionais de saúde. Então a epidemiologia ela tem esse papel, né? De vigiar a saúde da população, né? E subsidiar todo esse processo, né? De decisão que vai ajudar a implementar medidas para enfrentar aquela situação. Isso vai fazer com que, né, os gestores da saúde, todos aqueles que vão estar trabalhando em prol da saúde, possam se organizar e ter as frentes de combate, né, a determinados tipos de doença, de forma a eliminar, né, essas doenças. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão da vacinação, porque hoje tem um movimento, Fabiana, eu não sei, eu não posso dizer que ele seja mundial, mas existe um movimento dentro do Brasil, tá, de pessoas que são contra a vacinação. E é contra a vacinação, assim, de uma forma totalmente às cegas, né? Porque eu acredito que você possa até, diante de um medicamento ou de um tratamento, achar que ele pode não ser adequado. Mas para se discutir tal fato, tem que ter empiria, tem que ter estudado, tem que saber do que está falando, porque isso pode levar pessoas à morte. Estou correta ou estou errada? Está corretíssima, Érica. Quando a gente fala de vacinação, né, a gente fala de ciência, né? O método científico é que possibilitou, né, que os cientistas criassem as vacinas para proteger a população, né, de uma maneira geral. E quando a gente fala de desinformação, nós estamos falando de um grupo que ele também é muito organizado e ele tem os seus interesses em difundir a desinformação. E eles têm claramente os lucros, né, que esta desinformação ela traz. Esse é um movimento mundial, né? Nos Estados Unidos nós temos profissionais que inclusive perderam o seu registro profissional por defenderem o antivacinismo, né, da população. E aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele é um instrumento legal que veio para proteger as crianças, né? E dentro do Estatuto a gente sabe que existe, né, um artigo específico que dá a todas as crianças brasileiras o direito de se vacinar, né? Então a vacina que é produzida, né, grande parte aqui dentro do Brasil, nós temos o Programa Nacional de Imunização, que ele é referência mundial, inclusive esse ano ele vai fazer 50 anos, né, de aniversário. Então nós conseguimos, né, através deste programa, eliminar diversas doenças, né? Nós temos, por exemplo, nós tivemos recentemente a monkeypox, né, que preocupou grande parte da nossa população, mas nós tivemos a varíola que foi eliminada, né, através da vacinação. Nós temos outras doenças que nós conseguimos controlar, por exemplo, a poliomielite no Brasil. Este cenário ele não existe de transmissão e é uma doença que até a década de 80, se não matou, deixou muitas crianças com deficiências, né, com necessidades limitantes devido às sequelas da poliomielite. Pois é, isso é uma coisa tão importante, Fabiano. E eu acho assim, o Brasil é referência mundial em vacinação. Vamos falar desse potencial que nós temos, dessa conquista. É muito importante que você venha aqui e realmente esclareça, sabe, esse posicionamento nosso brasileiro, que isso nos dá muito orgulho, né? É tão bom ouvir notícias boas a respeito do nosso país e principalmente da capacidade que o brasileiro tem no seu trabalho, na sua formação.
e o potencial que o Brasil está demonstrando para o mundo. São esses exemplos que eu gostaria realmente de marcar aqui no Ponto Certo e levar para o mundo inteiro. Fala mais um pouco aí. Então, falar de vacinação, né, é falar do SUS, né? O SUS, ele nasceu do movimento social, da participação da comunidade, né, da participação da academia, que realmente viu a saúde como um direito, né, de todo cidadão brasileiro. Né, e a partir deste movimento, né, que foi possível, né, a partir da reforma sanitária, então, nós termos na nossa Constituição a garantia de um sistema que garante o acesso universal não só aos cidadãos brasileiros, né, mas todos aqueles que aqui estiverem, né? Os estrangeiros também têm o mesmo direito que nós, enquanto cidadãos brasileiros. Isso é fantástico, porque olha, embora toda e qualquer crítica que se façam a qualquer sistema hoje de atendimento à saúde, ela tem que ser minimizada e potencializada o seguinte: a vontade do legislador e essa conquista social, não só das comunidades, mas também da área médica, porque são vocês que trabalham na área de saúde, é que estão todos os dias frente a frente com essas comunidades e com essa dificuldade de lidar com a doença. Então é muito importante que a gente valorize mesmo essas conquistas brasileiras e para quem nos assiste que está fora do Brasil, saiba o quanto isso é importante. Então, o SUS, né, ele, com a sua criação, ele possibilitou uma capilaridade, né, muito grande de acesso à saúde. Né? E junto com essas unidades que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, aí também está a vacina. Né? Então, em cada unidade de saúde de atenção básica, ali está uma sala de vacina que está disponibilizando essa proteção para a saúde da população. Né? Então, isso é uma conquista, né, de todos nós brasileiros e que deve ser valorizada, porque aí a gente volta lá no conceito da vigilância epidemiológica, né, que é esse cuidado coletivo. Então, a gente realiza ações individuais, né, que é o cuidado e a proteção de cada pessoa, mas com essa capilaridade e essa capacidade desta análise coletiva, que é onde a gente tem o resultado efetivo das ações que são realizadas. Né? Então, às vezes é uma ação, por exemplo, da vigilância epidemiológica, ela é escondida, né, no dia a dia dos profissionais, mas a gente fica ali de olho, né, e fazendo essa investigação e observando o comportamento da doença na população, ele está modificando ou não? As ações de vacinação, elas estão sendo efetivas para diminuir a transmissão das doenças, sim ou não? Né? E qual que é a nossa preocupação hoje com relação à vacinação? É justamente a desinformação que gera uma queda muito grande nas coberturas vacinais, que é o que hoje o nosso país está enfrentando. Né? Então, nós estamos aí com uma ameaça de reintrodução de doenças que nós já havíamos eliminado e controlado, por exemplo, a poliomielite, o sarampo, né? São doenças que nos ameaçam o tempo todo e batem a nossa porta, porque a desinformação ela está gerando esta confiança nas pessoas que essas doenças não existem, sendo que, na verdade, essas doenças elas só deixaram de nos afetar porque nós tivemos a vacina para que pudesse, assim, eliminá-las do nosso território. Ou seja, enquanto tiver a cobertura, está todo mundo ali vivendo em paz, né? Se está todo mundo sendo vacinado, se está tendo essa cobertura, estão todos vivendo em paz. Agora, se começa a haver furos nessa cobertura, é como um tecido, né? Que vai lá o percevejo e começa a picar ali e vai corroer toda aquela superfície que estava ali
vamos dizer, solidificada, inteiriça, vai começar a ter esses perfuros e com isso vai fragilizar. O que vai acontecer? O tecido vai rasgar. Então, a gente tem que ter essa consciência de que todos, se querem ter, né, um sistema de saúde bom, se querem evitar doenças, todos fazem parte dessa corrente e todos têm que cooperar, têm que participar para que possa se solidificar. Eu trabalhei nos últimos 4 anos aqui no Distrito Federal, exatamente dentro de uma das ações da área de saúde, que era o combate ao Aedes aegypti, né? E que ele precisa muito mais da população, da ajuda da população, de que cada um faça, né, a sua parte, porque, imagina, combater um mosquito minúsculo que se reproduz aos milhares, enquanto você sendo uma pessoa só, é difícil até de identificar o próprio mosquito, porque durante o dia ele também se esconde. Então, é uma batalha, vamos dizer, hercúlica e diária, né? E isso fez com que eu conhecesse mais a atividade da Secretaria de Saúde e gostaria que você falasse de uma área que eu acho interessantíssima e muito importante dentro da Secretaria. Vocês têm uma atuação de verdadeira, vamos dizer, investigação, né? Não policial, mas uma investigação mesmo, assim, de FBI, de passar o pente fino em tudo, quando uma doença começa a se enraizar e ela dali pode se transformar numa endemia ou, né, como nós vivemos aí tão recentemente, uma pandemia. Fala um pouco desse trabalho, porque eu achei fascinante. Então, né, assim, esse trabalho da epidemiologia, a investigação é uma das etapas, né, desse processo. E investigar uma doença, né, a gente identifica, por exemplo, o local provável, né, onde aquela doença começou, qual que é o agente causador, né, se é uma bactéria, se é um vírus, se é um fungo, né? Então é possível a gente chegar nesse agente e a partir daí a gente conhecer, né, todo o comportamento dele, né, através dos sintomas que ele está causando na pessoa, quais são os sintomas comuns que ele causa. E a partir disso a gente começa a traçar um perfil, né, a definir um caso suspeito para aquela doença específica. Porque cada doença ela vai ter alguns sintomas que vão fazer com que ela seja diferente de outra, né? Então a gente precisa de ter esse mecanismo para minimamente a gente suspeitar e aí desencadear esse processo de investigação. E chegando assim neste cenário, né, onde está ocorrendo uma transmissão que ela pode ser reduzida, por exemplo, dentro de uma escola, ou dentro de um bairro, ou uma cidade, ou um estado, até mesmo entre países, que é isso que vai fazer com que a gente classifique essa doença como uma endemia, né, se ela estiver bem localizada, como uma epidemia, se o número de casos explodirem de uma vez, ou mesmo uma pandemia, se ela começar a ocorrer em diversos países. E uma forma de se disseminar a doença hoje é através do movimento que as pessoas fazem, que as aves também fazem, né? Os animais também têm essa importância como transmissores de doenças para nós humanos. Então é um desafio muito grande para a vigilância epidemiológica trabalhar todo esse contexto, né? Fabiano, o ponto certo está quase no finalzinho, mas antes de você se despedir, eu gostaria que você falasse um pouco mais aqui, assim, sendo insistente mesmo, da importância da vacinação. A vacinação, ela salva vidas, né? Então, a gente viu isso
na pandemia de Covid-19, e a gente vê isso em todos os indicadores de saúde que o país apresenta, né? Desde a década de 70 até agora, nós vimos o que o Programa Nacional de Imunização ele trouxe de benefícios para o Brasil. Quantas vidas que foram preservadas, né? Quantas famílias que hoje têm condições de terem uma convivência porque foi possível através da vacinação, né? Então é importante que os pais, os professores, né, eles tenham este entendimento e disseminem as informações verdadeiras que protegem a vida e que salvam a vida, né? Então, a vacina, por mais que a gente fale, é importante sempre dizer que vacina salva vidas. Quantas vacinas hoje nós temos dentro do nosso Sistema Único de Saúde para ofertar para essa população brasileira? Hoje nós temos dentro do calendário vacinal, entre vacinas e soros, né, são 44 tipos de imunobiológicos diferentes. E é importante dizer também, Érica, que todos nós usamos o SUS. Por mais que a pessoa, às vezes, ela tenha um plano de saúde, não pense ela que ela não use o SUS. Por exemplo, o batom que você está na sua boca, ele precisou de passar por uma avaliação da vigilância sanitária. A vigilância sanitária é o SUS. Então, todos nós, de alguma forma, estamos utilizando esse sistema público de saúde brasileiro. Olha, Fabiano, é isso mesmo. Todos nós utilizamos o SUS e que ainda possamos utilizar por muito tempo. Não só nós, os nossos filhos, e que esse sistema cada vez ele tenha um aperfeiçoamento, que ele melhore, porque os nossos impostos eles estão aí exatamente para isso, para que a gente possa ter uma qualidade de vida. E quem mora fora do Brasil e que não tem um plano de saúde, que precisa ser hospitalizado, sabe a importância, principalmente quem mora hoje nos Estados Unidos. Muito obrigada por você ter vindo ao ponto certo, viu? Ter esclarecido aí com tanta empiria, tantas dúvidas, né? E eu espero que as pessoas agora fiquem mais conscientes. Obrigado pelo convite, né? É sempre uma grande oportunidade falar do SUS, falar da vacina, falar da proteção à vida, que é o que a vigilância epidemiológica trabalha o tempo todo, com a saúde da coletividade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E você que nos assiste, está consciente da importância que é a vacinação? Não cai nessa conversa mole, não. Isso é uma questão científica, comprovadamente científica. Se não fosse assim, não estaríamos tão avançados hoje na medicina. Fica com esse recado e até a próxima semana.